Fala pessoal, vamos falar agora de uma doença que gera uma febre hemorrágica e é causada por um vírus que é extremamente agressivo, vamos falar de ebola. É interessante pra caramba você sacar que tem vários tipos de vírus ebola, a gente vai perceber isso, vírus que causam essas febres hemorrágicas. Normalmente esse vírus ele está associado ao morcego, ele vive no morcego e ali no morcego ele não mata o morcego, não é? Ele coevoluiu com o morcego durante milhares de anos. Os morcegos eles vivem bem com esses vírus. Mas o grande problema é que esses filovírus, eles podem chegar no humano e quando chegam no humano a situação fica bem complicada. A gente vai entender por quê. Apesar de ser uma situação complicada para a pessoa que foi infectada por esse vírus, a chance de ebola, por exemplo, espalhar pelo mundo, virar uma grande pandemia, é quase nenhuma. Exatamente porque ele gera uma doença tão grave, mas tão grave, que a pessoa, ela em 3 semanas, se ela tiver as complicações, ela vai morrer. E mesmo no início, ela já tem sintomas muito graves. Então, essa pessoa não tende a andar por aí espalhando o vírus. É completamente diferente de um vírus, por exemplo, que infecta uma pessoa e essa pessoa fica sem sintoma nenhum. Ela fica sem sintoma espalhando o vírus por aí. Aqui não, porque os sintomas são muito graves. Mas como que provavelmente o humano entrou em contato com esse vírus? A infecção, provavelmente a primeira infecção, ela foi gerada pelo contato com carne de caça. Então eles caçaram animais, existem uns morcegos que são os morcegos frugívoros, que são bem grandes, são até chamados de raposas lá na África. E esses morcegos, então, eles podem ter sido caçados, eles fazem sopa com o morcego, eles comem a carne do morcego, aí foi o primeiro contato. Ou então com carcaça que estava contaminada, que eles acharam aquela carcaça, cozinharam e acabou virando comida. Então, provavelmente, o primeiro contato é assim. Depois que uma pessoa foi infectada, aí todos os fluidos corporais dela passam um vírus. Então, a gente está falando de fluido corporal, a gente está falando de quê? De lágrima, a gente está falando de saliva, a gente está falando de suor, sêmen, a gente pensa leite materno. Tudo isso é possível, então, de passar o vírus para uma outra pessoa. Os fluidos corporais, se você entra em contato com fluidos corporais de uma pessoa que está infectada, você tem grandes chances de ser infectado. Então, isso é interessante. Agora, existe uma coisa muito interessante também que a gente tem que discutir, que é por que mesmo sendo uma doença que mata rápido, dificilmente, então, disseminada, por que a gente já teve alguns surtos? Para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. A primeira vez que eles acharam um vírus parecido com o ebola foi em 1967, lá na Alemanha, em Marburgo, e eles tinham pegado alguns macacos, levaram macacos para a África para fazer alguns experimentos. E nesses macacos eles encontraram esse vírus. Foi a primeira vez. Depois, alguns surtos de ebola. 1976, lá no Sudão, então é interessante a gente pensar nisso. Hoje o lugar chama Sudão do Sul, 284 casos com 151 mortes. Então foi um registro. Depois, em 1976 também, no Zaire, que agora a gente chama de Congo, o vírus ele matou 88% dos infectados. Então a taxa de letalidade dele é altíssima. Então por isso a grande preocupação. E também agora a gente chama lá de Congo, né? Daí o ebola mais famoso de todos, tem vários vírus ebola, né? Mas o ebola mais famoso eles chamam de ebola Zaire, né? E o nome ebola veio desde aqui. Mas por que eles deram esse nome de ebola aqui? Porque o paciente, o primeiro paciente que a gente chama de paciente zero, a primeira pessoa que foi infectada era um professor que ele tinha viajado lá para o rio Ebola. Então eles concluíram que lá que ele foi infectado. Então chamaram de ebola. Hoje em dia, desde 2015, eles pararam com esse negócio de colocar o nome do vírus com o nome do lugar, porque ebola é um rio lá próximo do Congo. Então, se você põe o nome de ebola no rio, você coloca esse rio como se fosse um rio ruim. As pessoas, imagina você viajando lá, você vai viajar para o Congo, aí vai, isso aqui é o rio ebola. Você vai passar longe deles, você vai achar que a pessoa que não estuda muito, que não tem muita consciência, vai achar que o rio que é o problema. Então, desde 2015, eles mudaram isso, a gente não pode mais colocar o nome da doença de acordo com o local que ela foi descrita pela primeira vez, por exemplo. Então, isso foi em 1976. Depois, em 1995, teve um outro surto. E depois, 2001, mais um surto. 2014 até 2016, teve um surto que foi o maior de todos. Lá na África Ocidental, vários países e várias pessoas foram infectadas. Mas por que isso está acontecendo? Aí a galera começou a estudar isso direitinho para poder entender. A primeira lógica, e a lógica triste do mundo, é porque está relacionado ao desmatamento. O que acontece? Vamos imaginar que existem muitos morcegos.
A maior parte dos morcegos são saudáveis. Alguns poucos morcegos, eles são infestados de parasitos, de vírus, de bactérias, de protozoários, e é assim que funciona, isso é diversidade. Se você pega a região natural e começa a desmatar, o que pode acontecer? Primeira coisa, podem morrer todos os morcegos, por exemplo. Essa seria uma possibilidade. Segunda possibilidade, morrem os morcegos que são infestados de parasitos e sobram os saudáveis. Uma outra possibilidade. E uma terceira possibilidade é morrerem os saudáveis e sobrarem os infestados de parasitos. Isso acontece com uma grande frequência. Então, se você começa a desmatar, vamos imaginar que aqui ó, em azul a gente tem cidade e aqui em verde a gente tem, por exemplo, uma região de transição da cidade para o que está aqui no meio. O que está aqui no meio aqui, ó, é a floresta. Vamos imaginar isso. Aí você começa a desmatar, você vai degradando nesse sentido. Então você vai aproximando a cidade da floresta e você vai reduzindo a área da floresta. Como consequência, existe a morte, por exemplo, vamos imaginar que sobrou de floresta esse pedacinho aqui, ó, que está aqui no meio agora. Então você vai ter a morte de vários morcegos, podendo sobrar aqueles morcegos, por exemplo, que são infestados de doenças, e você aproximou o humano deles. Então isso é um grande problema, não só para a ebola. Isso é um grande problema para doenças emergentes. Isso é muito sério. Se o Brasil continua desmatando como ele está desmatando, existe uma grande possibilidade de novas doenças aparecerem aqui, porque a gente está fazendo isso aqui, ó. É isso que a gente está fazendo agora, 2020. Depois de 2020, então, a chance de aparecerem novas doenças no Brasil, escuta o que eu estou falando, é muito grande, porque a gente está cada vez restringindo mais nossas florestas, podem sobrar os seres vivos, que são os seres vivos com maior índice de doenças, e nós estamos aproximando deles. Então a gente tem que preocupar e muito com isso. Se a gente pensa na floresta amazônica, existe uma grande diversidade de seres vivos. Se a gente pensa, por exemplo, na conservação dela, isso conserva a floresta e nos conserva. É muito importante preservar a nossa biodiversidade. Isso é sério demais. E o que está acontecendo é isso, eles foram desmatando. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 80 anos, várias doenças novas apareceram aqui na Terra. São as doenças chamadas de emergentes. 60% dessas doenças, elas são zoonoses. Elas estão relacionadas com algum vírus, alguma bactéria, algum protozoário de algum animal. E 70% dessas zoonoses que apareceram, das doenças emergentes que são zoonoses, tem a ver com animais silvestres. E apenas 30% tem a ver com os animais domésticos, como o porco, a ave, que a gente cria, por exemplo. Então aí a importância de não desmatar. Acho que isso é uma das coisas mais sérias que a gente tem que discutir agora. Isso tem que ser muito falado e isso vai aparecer muito em prova. Então fique bem atento com relação a isso. E aí a gente tem que entender que o desmatamento realmente é um grande problema, por isso lá esses vários surtos aqui que foram acontecendo, mas tem uma coisa a ver com o comportamento, com a cultura da África, que é a África Ocidental. As pessoas na África Ocidental, não sei se vocês já viram aquele vídeo, que é um vídeo que virou um meme do caixão, que aparece as pessoas indo para o enterro e dançando e tudo mais, é porque para eles, na cultura deles, o enterro tem que ser feliz. E só se o enterro for feliz que o morto ele vai se sentir digno e vai ficar tranquilo. Normalmente eles começam os enterros nos finais de semana, começa na sexta-feira, aí dura sábado, dura domingo e tem festa. E existe uma coisa da cultura que é uma mulher, ela pega esse morto, ela leva esse morto para preparar ele antes de enterrar, então ela dá banho, normalmente eles mexem no intestino, porque o intestino ele tem muita bactéria. A primeira coisa que vai apodrecer numa pessoa que morreu é o intestino. Então eles têm que trabalhar com esse intestino. Muitas vezes abre a barriga, tira ali as tripas, para poder tirar essas bactérias também, para poder conservar o corpo, para ele durar durante a cerimônia inteira. A cerimônia inteira que duraria sexta, sábado, domingo, de festa. Porque sim, um morto ele pode descansar em paz e pode ir embora. Essa é a cultura deles. Só que tem um problema muito, muito grave, porque os fluidos corporais têm um vírus. Quando você pensa, por exemplo, no intestino, tem muito vírus ali no intestino, por exemplo. Então, quando a mulher mexe no intestino para preparar o morto, ela vai trabalhando ali, ela acaba também sendo infectada. E ainda tem uma outra coisa, todas as pessoas têm que beijar o morto. Então, todas as pessoas que estão participando dessa festa beijam o morto. Um vai lá, beija, outro beija. Se tem um vírus espalha. Por isso esses surtos. Então, isso é uma coisa que contribuiu muito, muito para os surtos. Outra coisa que contribui para os surtos é a desinformação.
Desinformação, que é uma coisa que tem acontecido muito, a informação é errada. Pra você ter uma ideia, quando começou a acontecer os surtos lá, esse surto aqui de 2001 em Uganda, ditadura, tudo complicado lá, e as pessoas começaram a espalhar, isso voltou a acontecer no início de 2014, as pessoas começaram a espalhar que os médicos estavam levando um vírus feito em laboratório para poder matar eles, para testar neles e matar eles. Olha que coisa maluca. E essa ideia atrapalhou muito, porque as pessoas começaram a fazer o quê? A tentar bloquear as cidades para os médicos não chegarem. E além disso, elas começaram a mentir. Quando alguém morria porque, sabe, tinha o vírus ebola, eles não falavam que era do ebola, porque eles não poderiam fazer a preparação do funeral. Então isso daí atrapalhou muito. Depois de um tempo, biólogos, junto com médicos, junto com líderes das comunidades, eles começaram a fazer palestras, informar, e a coisa melhorou muito. Então, a informação é uma das coisas mais importantes. Uma pessoa, quando ela entra em contato com esse vírus, inicialmente os sintomas são sintomas muito genéricos, não tem como ser diferenciado de outras doenças. É febre, dor de cabeça, cansaço, dor no corpo, isso daí até um resfriado pode te gerar, ou até uma gripe pode te gerar. A febre é mais comum numa gripe do que no resfriado. Uma semana depois, náusea, diarreia agressiva, vômito. Então é isso que tem de acontecer. A pessoa fica enjoada, a diarreia é muito agressiva, vômito. E depois, passa mais uma semana, aí a pessoa está chegando no fim. Convulsões, falha nos rins, problemas na coagulação e vasos danificados. Vasos danificados, problemas na coagulação hemorrágica. Aí você vai ter muito sangue nas fezes, vomita sangue. Então começa a espalhar esse vírus para todos os lados. Então é muito importante a pessoa ficar isolada. E se morreu, tem que ter um cuidado todo para ter um outro tipo de funeral. Inclusive isso que eles tiveram que trabalhar com as pessoas. Ensinar a fazer um funeral, porque para eles é muito difícil não fazer esse funeral igual eles fazem, mas com uma certa proteção. Então isso é muito importante. Então, essas febres hemorrágicas eu já descrevi para vocês quando que elas apareceram e o motivo principal delas. Existe um medicamento que ele, por acaso, tenta evitar a replicação do vírus, isso ameniza um pouco. Em lugares pobres, a taxa de mortalidade, letalidade do vírus é muito maior, isso é muito significativo também. Nessas regiões existe uma grande pobreza, uma grande dificuldade de comunicação e desenvolvimento. Então, por isso, essas crises todas aí. E esse é o ebola. Valeu demais!